Meninos e meninas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Lenina Mattioli, mas pode me chamar de Lelê. E esse é o Lelê Pod, conversas não aleatórias com gente inteligente. E hoje eu tô aqui com ele, que é 25 vezes campeão de fisiculturismo. Há 35 anos ele trabalha como treinador de fisiculturistas. Maurício Marques, muito obrigada pela sua presença. Opa, muito obrigado eu. Prazer imenso estar aqui, viu? Muito obrigada. E se apresente, porque você tem vários títulos e várias formações aí. Bacana. Eu tenho uma vivência, na verdade, com fisiculturismo. Eu comecei com 15 anos de idade já nisto, né? Estou com 56 ainda nessa linha. Aos 15 anos comecei a treinar, já fazem praticamente 40 anos, né? Mas há 35 anos já atuando como professor, 30 anos como treinador de atletas, né? E durante 19 competidor. Desses 19 anos, foram mais de 50 competições, 25 primeiros lugares, onde eu sempre comento que eu precisei perder mais para aprender. E aí chegar no máximo, né? Eu iniciei como eu quero ser Mister Universo, né? É isso que eu ia te perguntar. Com 15 anos lá, o que você pensou, o que te levou? Assim, falou, acordou um dia e falou, eu vou chegar lá. O que foi? Como foi isso? A história é muito bacana. Tudo começa com bullying, que antigamente era natural, né? Era muito magrelo. Não gostava de brigar, mas gostava de provocar e apanhava. Eu não queria apanhar, mas queria continuar provocando. E aí eu tentei luta e tal, falei, meu, não é luta, eu vou ter que lutar, não é isso. Aí eu vi o Hulk, né? Um filme assistindo o Hulk, e falei, poxa, o que é isso, né? Eu achei que era um boneco, né? Eu achei que era como é hoje, né? Uma produção, e não era. Eu vi num Fantástico naquela época, que o Lou Ferrino se apresenta daí, não verde, né? Para cor normal, e dizendo que ele era magrelo também. Começou, levantava pesos, né? Começou a levantar pesos com alimentação, se preocupava muito com a alimentação e o treinamento. Ele andava pelas ruas, todo mundo tocava para ver se era de verdade e tal. E eu falei, eu quero ficar desse jeito. Aí o que ele tem que fazer? Ele se alimenta bem e treina, levanta peso. Aí eu fui imediatamente, pedi de Natal para minha mãe 2 pares de pezinho e ficava no meu quarto o dia inteiro levantando pezinho. Isso com 15 anos? Sério, com 15 anos. Aí pezinho. E um dia eu estou passando na cidade, tinha uma placa modelagem física, academia. Eu falei, cara, tem academia aqui, né? Aí eu via na academia um senhor só enrolando o motor ali na frente, um apartamento fechado. Eu falei, academia, e ia para casa. Um dia eu estou passando na porta, mas eu vi o Hulk ali. Entrando na academia. Eu vi o Johnny Palmer, é um dos veteraníssimos aí do fisiculturismo, né? De camisetinha com físico que não existia. Hoje a gente vê na novela, vê numa revista e tal, e vê na rua, legal. Não existia aquilo. Eu falei, eu vi no filme e agora estou vendo um cara que é o Hulk. Aí fui até ele, como funcionava e tal. Eles falaram, olha, precisa ter mais de 15 anos para treinar naquela época, né? E é só trazer a toalha e tem um método aqui para começar. Tava eu e minha mãe, né? Aí ele falou, dá uma olhada lá dentro. Gente, a hora que eu entrei lá dentro... Você falou, é aqui que cara, esse aqui é o meu mundo, esse aqui é o meu universo. Eu nunca tinha visto peito de homem desse tamanho. Bíceps, trapézio. Eu falei, o que é isso? Aqueles caras soltando os pesos, todo mundo suado. Eu falei, esse aqui é o meu ambiente. Aqui ninguém vai bater em mim. Você falou, assim, é aqui que o Hulk treina. Eu não precisar bater em ninguém vai bater em mim. E aí eu casei com aquilo. Já comecei já no primeiro dia, né? Musculação, 15 anos. Mas ainda bem magrinho. Magrelo, né? 49 quilos para 1,68 m eu tinha. Era bem magro. E eu já tinha o ombro aberto, o quadril fininho, magrelo, né? Então eu já tinha o dorsal. Você já tinha uma estrutura... A estrutura minha era aquele V, né? Era um V com a perninha fina, sempre foi. E aí eu comecei nesse... Tô pensando, você era muito magro, porque eu tenho 1,68 m, eu peso 60 quilos, e eu sou uma pessoa magra. Tem um rapaz aqui em Taubaté que bateu o meu recorde, ele entrou com mais baixo que eu, com 35 quilos. E hoje é campeão de fisiculturismo. Caramba! Poxa, é importante que vocês conheçam um dia eles, o Johnny tá tudo aí na cidade, o Messias, né? O Johnny foi um ícone do esporte nosso, né? Foi quem fez tudo isso aqui é mágico, né? E o Messias foi como eu, entrou e a gente tá até hoje junto aí, competindo e tal, né? E aí, voltando lá, eu nessa fase de crescimento, imediatamente, já no primeiro dia, a gente já pegava aquelas revistas que já tinha o Arnold, aí você via já o universo do fisiculturismo ali, Arnold, Frank Zane, os caras da época. Esse momento foi quando você realmente entrou nesse mundo, Foi, né? eu entrei motivado pelos caras. Pô, isso aqui é muito legal. Sim. Aí eu vi as fotos. Poxa, foto de Arnold já para treinar ali, né? Lou Ferrino e tal. E aí eu falei, o universo é muito maior do que só um cara que treina nos Estados Unidos, né? Que ninguém conhecia. Tem um universo nisso. Imediatamente eu saí com a revista em casa e comecei já a ler.
como é que treinava, o que comia e tal. Treinava a tarde inteira, saía da escola, almoçava, ia para academia, ficava até escurecer. Aí o pessoal me ensinando, tem que ir embora, tem que comer. Tem que descansar. Aí a academia fechava, eu ficava em casa com o meu pezinho. Eu falei, tem que levantar peso, então vamos levantar peso. Aí foi aprendendo que tem que descansar, tem um tanto para treinar, tem que comer. E ali já comecei a ver o negócio acontecer no corpo, né? As pessoas me chamavam de Pardal, era o meu apelido inicial. Passaram para Gavião, Falcão, mais bonito, né? Aí... Foi aumentando a envergadura. Parei de provocar todo mundo, falei, agora é sacanagem, fica provocando, né? Já estava agora com um tamanho legal. Eu tenho fotos até porque aqui. Não dá para correr tão rápido daí, né? Eu tenho uma foto minha guardada, com, acho que tinha 16 já, um ano de treino, né? Na sala de aula, ninguém fazia, ninguém sabia o que era isso. Então a pessoa era magrinha, ou ela cheinha, ou gordinha. Não tinha ninguém musculoso, né? De repente, depende de aparecer alguém musculoso, um trapézio, ombro, bíceps e tal, todo mundo foi treinar. Poxa, gostei. Aí o negócio começou a engrenar. Quando entrou o filme do Conan no mundo, mas aqui em Taubaté, ele mudou de uma sexta-feira para uma segunda. Você ia no Cine Palace, o Conan, na hora que você via aquilo aí no filme, você falou, eu quero treinar. Mudou a visão estética das pessoas, né? Trouxe aquela coisa meio grega do cultivo ao belo, ao corpo ali. Fala, é possível. É possível. Né? Tem academia. Não tinha uma academia só em Taubaté. Uma academia pequena. E aí, já na sequência, 2, 3 semanas depois, já veio o filme do Stallone. E os dois a gente vê hoje no como é que fala? O documentário do Arnold, que é exatamente assim que aconteceu lá. Quando o Conan entrou, incomodou o Stallone. Eu falei, quem que esse cara aí pegando bilheteria em cima de físico, de armas e tal, né? Aí veio o Comando para Matar, aí veio os filhos do Rambo, aí eles começaram a competir lá, e a gente só se alimentava com aquilo. Vem um, vem outro. Você tinha a revista deles, né? Do Arnold, não do Stallone. E os filmes que motivavam isso, eu falei, poxa, é isso que eu quero e tal. Aí eu mergulhei de cabeça. Até 21 anos, eu treinei com o objetivo de ser Hulk. Ficar gigante, ficar grande, evitar problema, estar seguro e tal. E veio um outro universo, que eu falei, nasci para isso aqui que é legal, isso aqui que é... Ser homem é ser isso aqui, né? Logicamente que não é isso, mas é na minha mente. E aí eu com 21 já, participei de um primeiro campeonato sem dieta, sem nada, já tinha metabolismo acelerado, já tinha a Seu metabolismo era favorável, né? Sempre. Ser magrelo, quanto mais eu treinava e mais eu me alimentava bem, mais acelerava o metabolismo, maior eu ficava, mais definido eu ficava. Competi sem dieta, já ganhei um overall no TCC em 1990. Falei, não é só ficar grande, é competição o negócio. Aí eu comecei a pensar em competição. Então, o primeiro foco, ficar grande. O segundo foco, agora eu quero competir. Aí foi mudando o seu olhar, do tipo assim, não basta só eu crescer o músculo, eu tenho que lapidar isso aí para ficar aparente, para ficar grande, né? Agora não é só ficar grande, é ficar perfeito, né? E aí eu entrei para esse universo, aí o objetivo era competições, foram praticamente de 90 a 94 o auge, foi onde eu voei, assim, cada competição melhor, cada ano melhor. Aí, logicamente, foram aparecendo treinadores, dietas mais arrumadas. Até então eu fazia, comi bastante, o que é bom. Não, peraí, isso aqui come, isso aqui não come. E você sempre foi da dieta, ou você era aqueles atletas? Porque tem uns atletas que a gente sabe que tem físicos muito bons, mas que eles estão competindo, eles estão na dieta. Eles pararam de competir, eles dão aquela relaxada. Eu entendo a sua pergunta. Na verdade, qualquer atleta, ele tem 2 períodos. Quando a gente fala um não atleta, hoje se chama de bulking, cutting, é a pessoa fazendo volume, off, não importando muito com a gordura e depois se importando demais. No fisiculturismo, a gente separa também, mas com outros termos, né? O atleta está em off-season, ele não está agora preparando para a competição. Poxa, agora ele está em pré-contest. Esse off-season e pré-contest, todos fazem um foco no ganho de massa e um foco no tirar gordura e mostrar essa massa. Todos. Agora, como eles fazem, muda. Eu gosto de fazer, crescer, ficar meio cheião e depois secar. Tem uns não, que fazem mais com qualidade já o off-season para sofrer tanto. Para a competição. Bom, quando você entra no fisiculturismo, quero ser fisiculturista. Quais são os estágios que todo o fisiculturista vai passar? Isso é ótimo, tipo, acordei hoje, quero ser fisiculturista. Perfeito. Todo mundo pode? Você acha que todo mundo pode? Não, todo mundo pode extrair o melhor de si. Isso. O melhor. Mas nem todo mundo pode competir como qualquer outro esporte. Isso. Né? Não é todo mundo que vai ser o Zambon. Mas chance de entrar e fazer a diferença
é por uma minoria. A gente fala com o Ronnie Coleman. Quantos Ronnie Colemans existem? Quantos atletas existem, né? Isso. Um Arnold na época. Todo mundo treinou para ficar que nem um Arnold. Quantos ficaram? Mas aqui no Brasil, ninguém. É igual o Zambolt. Todo mundo treina para correr como ele, mas só ele... eu queria ficar Hulk, eu nunca fiquei Hulk, mas eu cheguei no meu máximo. Mas eu acho legal essas referências, porque você fala, eu vou chegar perto. Eu quero aquilo ali. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou ser o melhor que eu posso dentro daquilo. Até porque eu falo, cada um é um. Você não vê no Olímpia 2 atletas iguais. Inclusive, treinam diferente, se alimentam diferente. Sim. Mas as fases são iguais. Todo atleta, e até comparando interessantíssimo, sempre me perguntei isso, por que os Estados Unidos era tão à frente do Brasil já naquela época? Absurdamente à frente, né? A gente tinha um atleta Mr. Olímpia, Mr. Universo, brasileiro, que competiu em Olímpia, E você via nas revistas americanas, toda a capa de revista, um novo. E assim ia. Eu falei, o que acontece? E eu descobri, depois de muito tempo. Primeiro, é a quantidade de praticantes que tem lá. Segundo, é o recurso. A amostragem é muito maior, então você consegue tirar mais pessoas. Muita gente fazendo, já era comum, começou muito antes, né? Primeiro, disso aí você tira uma genética de alguns que têm potencial para ser aqui, para ser o campeão. Esse potencial, no Brasil, você tem recursos para isso? Não. Se você pegar o salário mínimo nosso e o preço de alimento e de suplementos, por exemplo, é incompatível, não dá. Nos Estados Unidos, naquela época, sim. Qualquer pessoa com boa genética, o que ele ganhava, seja lá o menor salário dele, ele podia suplementar, se alimentar bem, já tinha essas vantagens. E a mais importante, e vamos falar assim, que realmente diferencial. Eu fui descobrir que o americano, qualquer esporte, ele já entra com ideia de competição. Ele vai fazer natação. Ele não vai fazer natação para brincar, um dia não. Eu vou fazer natação para ganhar bolsa, para não pagar minha faculdade. A faculdade é cara, dá bolsa para atleta, poxa, você é atleta para competir. Então, a visão é, filho, vai fazer futebol. Opa, faz, aí o pai não precisa pagar a faculdade. Então, eles já entram em qualquer esporte com mentalidade competitiva. Aqui, com a gente, não. Eu entro, pratico, gosto. Eu tô lá porque é legal. Aí eu preparo, enquanto eu estou preparando um ano para a competição, o outro está preparando 10. O outro já nasceu com a mente que ele tem que evoluir naquilo de qualquer jeito. Ele quer competir, ele precisa ganhar para ganhar bolsa. Sim. Eu preciso treinar para mim. Não vou ficar bom agora, fico depois. Não, competição. Então, isso faz uma grande diferença. Eu mesmo entrei para ficar grande 10 anos, competi porque vi que dava, eu não estava treinando para competir, e quando então foquei em competição, eu evoluí em 4 anos o que eu não evoluí em 10. Porque aí a alimentação começou a ser medida. Medida não é pesada na balança, pode ser que sim, mas eu medi, puxa vida, come mais carbo, come menos proteína, segura a gordura, ou faz mais ou menos, mas comecei a atentar agora para as medidas dos alimentos, não só o que era bom em comer. E a moldar a sua vida para isso também, né? Para ter prioridade de treino. A prioridade é treinar e depois as coisas são encaixadas naquilo, né? Porque o atleta é assim, interessante. Né? Quando eu comecei a treinar, eu não queria fazer faculdade. E a minha mãe falou, eu não morro enquanto não der uma faculdade para cada um. Falei, mãe, mas eu conheço pessoas que não têm faculdade, se dão muito bem na vida. E pessoas que têm faculdade não fazem nada. Eu falei, não importa, você vai ter que ter a faculdade. E eu parei de estudar e fui só treinar. Aí eu tentei outras profissões, dei errado em tudo. Aí eu falei, mãe, pode fazer minha matrícula em qualquer faculdade. Você escolhe, eu faço. Tá bom, você está treinando, você está fazendo... Educação física? Para mim a educação física. Eu entrei na educação física, já comecei a conhecer a parte técnica do negócio, então entrou a parte técnica com a educação física. Quantos anos você tinha? 15, 16, peraí, a educação física... eu não vou perder a conta aqui agora. Eu me formei em 89. Não vou saber fazer conta de idade. 88, 7, 89 6, me formei, eram 3 anos. 4 anos. Eram 3 anos. Aí depois passou para 4, agora acho que é 5, né? Eram 3. Não tinha musculação, mas tinha fisiologia, tinha anatomia, tinha tudo isso que você já ia trazendo. E tinha metodologia do treinamento, que por mais que não seja o esporte, te dá aquela visão de que existe período. Que é fibra, né? Ali você levanta o peso, faz 8, faz 10 que é melhor, então faz. Pô, porque trabalha fibra vermelha, trabalha branca, o bíceps são 2, o tríceps 1 aqui, enfim, então é assim que é o músculo, então a fisiologia dele é assim, então eu vou mudar o treino, vou fazer mais isso, eu acrescento, né? Aí você acha que isso te alavancou? Hoje, não tenha dúvida. Aí alavancou. Então, mais ou menos, do primeiro campeonato 21 para 4 anos depois, 21 a 25 foi meu voar. Tanto na teoria quanto na prática. Eu punha lá, colocava aqui em mim primeiro e já dava aula em academia. Já tinha academia, inclusive, e tal. Aí eu cheguei num ano, que é esse troféu que ele marca a minha história de competição,
porque eu tive muitos troféus, depois acabei nem dando conta deles, jogando fora, fotos e tal, mas isso mostra uma conquista assim, foi o máximo que eu cheguei no esporte. Depois eu competi mais 10 anos em decadência, eu nunca mais cheguei naquele nível que eu estava, mas ele marcou meu ápice, inclusive super interessante. Eu competi do Vale, né? Paulista, Brasileiro, Sul-Sudeste, Ibero-Sul-Americano no mesmo ano. Eu venci todas em primeiro lugar. E quando eu fui para o Ibero-Americano, não tinha árbitro brasileiro lá. Tinham 11 países. A Europa dominava ali, a Espanha, todos os primeiros lugares deles eram espanhóis. Eu entrei, 60 atletas mais ou menos, 3 dias de competição, né? De provas ali. Mas tem um nome, né? De apresentação. Esqueci o nome. Então, 60, 15, 6, eu peguei em primeiro lugar. Eu estava no meu peso máximo da minha categoria, com máximo de desidratação, máximo de músculo e mínimo de gordura. E ali eu arrumei deficiência de perna e peito, que eu sempre tive. Naquele ano eu consegui arrumar. Até botei uma estratégia minha mesmo. E como que arruma isso? Isso Bem é legal. uma coisa que eu queria te perguntar, porque assim, me corrija se eu estiver enganada, porque assim, o conhecimento que eu tenho no fisiculturismo é de leigo. Certo. Mas assim, as simetrias, elas são muito valorizadas, Perfeito. né? Dependendo até da categoria, são grupos musculares que você vai valorizar mais ou menos. Claro. Como que você arruma? E nós somos seres assimétricos. Perfeito, né? lógico. Como que a gente arruma? Perfeito. Bom, eu uso 2 estratégias. Uma que eu inventei, deu certo e às vezes eu uso, e uma que eu copio do Júlio Balestrin, que eu admiro muito, entre outros, né? Mas assim, puxa, isso aqui eu gostei, eu vou aplicar, né? Eu fazia assim. O que eu tenho de bom? Puxa, são as costas, o dorsal, né? O dorsal, o braço, o ombro, tal. O que eu tenho de ruim? Puxa, o peitoral superior, a coxa e a panturrilha. Até então eu ia treinando tudo igual. Aí, entrei numa competição primeiro, para a segunda eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu vou parar um tempo de treinar todo o resto. Foi uma ideia minha que deu certo. Não recomendo que façam. Deu certo no meu caso, pode dar certo em um caso ou outro. Parei, arrumei minha perna, treinei só perna, só peitoral. Imaginei tudo que eu comer, dormir, crescer, vai ter aqui. E deu certo, aconteceu. Falei, agora eu volto a treinar o que eu tenho facilidade. Aí eu cheguei na minha perfeição aquele ano. Eu arrumei perna, fiquei simétrico, sendo maior da categoria, toda a categoria que entrava, eu me dava melhor, porque eu arrumei tudo. A forma, o tamanho máximo, para a forma perfeita, com desidratação e tudo mais, que a gente vai aprendendo também. Mas isso aí eu penso que é muito, além dessa questão de dedicação, muito do olhar, né? Claro. Tipo, você foi apurando esse olhar ao longo do tempo. E dá para você ver as assimetrias de cara? Por exemplo, você pega um aluno ali que não tem grandes treinos, você fala... Claro. Daqui vai me dar trabalho este músculo aqui. Hoje, o que eu aprendi, sei, pratico de treinamento, de alimentação, é mediano, é o que todo mundo faz, é o que todo mundo sabe sobre treino, alimentação e tal. Onde está o meu diferencial? O que eu tenho assim que eu falo, puxa, isso aí eu peguei com o fisiculturismo, com a prática de fazer arbitragem, de olhar atleta, de preparar atleta e tal. É um feeling que você vai ganhando no empirismo da perfeição. Então, agora não é só ganhar músculo e perder gordura, não, perfeito. Pode estar faltando um desenho aqui e tal. E a gente vai aprendendo muitas coisas com isso. Por exemplo, tem dúvidas, muitas dúvidas. Se a gente for conversar sobre isso aqui, a gente tem que fazer uma conversa só sobre esse assunto. Eu tenho muitas dúvidas mesmo, eu vou... Você só pergunta muito. Por exemplo, eu quero o pico do bíceps, eu quero redondo. Eu falo, cara, já foi descoberto empiricamente, em revistas a gente vê isso realmente, que o desenho do músculo, ele é do atleta, ele nasceu com esse desenho. Então aqui, ó, mais arredondado, é arredondado. Aqui mais redondinho, mas o outro é bicudo aqui, faz um quadrado aqui, o peito aqui vem mais embaixo aqui e tal. Ele nasceu assim. Então o que você mexe? Como esse bonequinho, eu vou pôr na argila onde eu quero. Mas a argila, ela vai ter esse formato. Então eu posso fazer, aqui são duas partes de músculo, eu posso trabalhar mais a parte inferior, ele não vai perder a forma dele. Ou mais a parte superior, é onde eu arrumei, parte superior. Minha parte inferior estava bom, arrumei o superior. Na mesma forma de sempre. Inclusive aqui era torta, aqui era mais alto que o outro. Forma genética que não tem, o exercício não muda. Eu tô pensando nesse rolê de arrumar isso aí. Isso. Quanto tempo demora para lapidar isso dessa forma? Para responder essa pergunta, vamos entender primeiro as fases. Isso. E aí eu consigo encaixar só essa resposta para a gente entender. Qual é a primeira fase quando eu entrei? Você me lembra dessa pergunta, tá? Qual é a primeira fase de um atleta que vai competir? É construir músculo, é a primeira fase. Então ele entra na academia, ele sabendo que ele vai competir ou não, ele entra numa academia para construir músculo, fazer hipertrofia, construir. Essa construção, ela já deve estar olhando a perfeição nela. Então eu tenho estratégia de eu cresço
e arrumo. Eu ganho músculo geral e falo, olha, agora, Lenina, mais a parte de trás do ombro. E cresce geral. Agora mais o bíceps, cresce geral. Agora mais a perna. Mas você tem esse feeling de antes dele crescer, você fala, esse aqui. Eu posso, já de cara, crescer tudo. Olha, vamos fazer uma série normal, como todo mundo faz. Ok, cresceu, ganhou músculo. Aí eu pego o boneco. Agora já cresceu, apareceu, agora vamos consertar. Então vamos pegar essa parte. Não, mas o que eu digo assim, você já sabe onde consertar mesmo quando você está crescendo tudo. Por exemplo, quando ele entrou lá, você já visualizou. Esse provavelmente vai ter que consertar a parte de trás do ombro, a parte lateral da coxa. Sim, total. Tanto você pode já começar por isso, como você pode esperar um pouco para fazer. Dá na mesma. Tá? Então eu posso pegar a pessoa iniciante e já falar, puxa, a parte mais de trás da perna, parte superior do glúteos, parte de tríceps e tal. Eu posso fazer isso e já treinar tudo focando mais nisso, não é errado. Porém, eu prefiro esperar crescer um pouco para aparecer melhor, até porque a pessoa não está grande, não tem perigo de ela formar algum músculo mais do que o normal e eu arrumar, porque ela está começando. Isso. Quando eu pego um atleta que já treina, aí sim eu já começo por aí. Então a pessoa já, estou treinando, quero que você me treine para a competição. Peraí, vamos lá. Arruma aqui, arrumou tudo, agora a gente cresce. Então arrumei, cresci. Eu estou começando do zero. Então cresce primeiro. Vamos ver primeiro o que você tem. Eu vou dessa linha, tá? Mas qualquer um precisa crescer e arrumar. Crescer e arrumar. Só entrar grande num palco não impressiona ninguém. Sempre vai ter um maior do lado, todo mundo tá grande. É o mínimo que tem que estar grande. Vamos ver quem é mais simétrico. O que vai impressionar é a pessoa com todas as qualidades. Poxa, o cara tá grande, definido e simétrico. E com shape, são coisas diferentes, viu? Ficar grande é o volume, ficar simétrico é a proporção entre a musculatura adequada. O shape é o desenho, que é isso que eu falei, eu vou arrumando esse desenho, a simetria, né? E a definição. Eu preciso ver isso tudo. Se eu tiver com uma gordura aqui, eu não posso te dar nota porque eu não estou vendo. Então tem que estar definido para mim ver. Tem que estar simétrico para mim dar nota. E o shape é da pessoa. O treino não arruma. Então eu posso falar, nossa, Lenina, você tem jeito para competição. Por quê? Você tem um desenho que vão impressionar. A hora que tiver todo mundo grande definido, você fica melhor. E é aí que está a genética. Sem dúvida, sempre, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas você não tem genética. Não. Assim, você precisa passar por um longo processo até que a sua genética consiga gritar, né? Sim. Que é ali no extremo. E a gente aprende em genética que eu preciso estimular para aparecer. Então eu não posso pegar uma pessoa que nunca treinou musculação e falar, você tem jeito para musculação. Você é forte e tal, às vezes ela vai treinar e não tem jeito para musculação. Ela é aquilo. E às vezes você pega uma pessoa como eu mesmo e outros que a gente vê campeões, o Arnold não, o Arnold já era diferenciado, o Loferrino não, eu não, eram pessoas magrelas, que nunca falam, o Loferrino devia ser musculador. Você fala, não vai, não, né? Magrelo, todo torto e tal. Porém, quando ele estimulou a genética, apareceu. Então eu era magrelo, tinha aqui o peito para dentro, esqueci como chama o peito aqui, ao invés do bico de pombo, ele vem para cá, né? Eu era meio assim, magrelinho. Alguém fala assim, as pessoas davam risada de mim, porque eu falava, eu quero ficar que nem o Hulk. Os caras davam risada. E quando eu fazia força, que até hoje eu encontro eles na rua, estão tudo de idade já, eles gritavam, né? Não adianta. Quando eu fazia força, eu falava, não adianta. Então, quem imaginava que aquele magrelinho lá tinha uma genética para ser campeão, como o do Messias, como de outros. E quem diria que muitas vezes a pessoa entra toda forte, faz, acontece muito pouco. Então, o que a gente sabe é, todo mundo ganha massa muscular fazendo exercício. É uma adaptação natural à sobrecarga, ganhar músculo para todos, para um senhor de 90, para uma criança a partir da puberdade, mas, porém, extremamente diferente de todos, é só para aqueles que realmente vão aparecer em competição. Os outros podem até competir, mas ganhar é aqueles caras que já são diferentes. Todo mundo treina igual, todo mundo tem resultado, mas, cara, esse cara tem mais resultado. Você olha, ele é diferenciado em N fatores, né? Questões mentais mesmo, disciplina, dedicação e tudo mais. Isso não pode, Lenina, tirar o estímulo de quem não tem essa genética de competir. Eu acho que todo mundo pode ter o sonho de competir, sim. Então ele vai estar na primeira fase, que é construir músculo. É isso que eu ia te falar. Arrumar, é a primeira fase. A segunda fase, de qualquer atleta, cada um pode fazer de um jeito a hipertrofia. Cada um pode fazer de um jeito cada fase, mas todos seguem essa fase. Ninguém foge disso. A segunda fase seria tirar a capa de gordura para aparecer o que eu construí. Nesse tirar a capa, o foco seria tirar a gordura sem danificar o músculo. O que a gente vê muito errado hoje é a pessoa querendo ficar magra logo, seca logo, puxar a pele logo e desconstruir a massa que ela sofreu tanto para construir.
Porque perder gordura é muito menos difícil do que construir um músculo. Definir. Construir gordura enquanto constrói músculo ou mantém o músculo, aquele músculo gigante que eu precisava de muito alimento. Como eu vou agora tirar o alimento e continuar treinando e me mantendo e tal? Aí realmente é um malabarismo, né? Que a gente pode pôr a ciência nisso, a nutrição, mas a gente tem que focar primeiro, junto com a nutrição, o empirismo. Como que eles fizeram isso? Eles levaram 150 anos para aprender isso. Então eu não posso jogar isso fora, eu tenho que pegar isso. Isso, exato. Eu penso o seguinte, não sei se eu estou errada, mas vem há muito tempo essa questão do fisiculturismo e muitas vezes o empirismo já comprovou coisas que depois a ciência... sozinho. Isso, a ciência trouxe à luz ali da comprovação científica. Ampliou o resultado e trouxe segurança. Exato. Saúde. Trouxe segurança. Mas não mais resultado do que o empírico. Ó, se eu fizer aqui na conta aqui, vai ficar melhor que o cara. Não, o cara não faz a conta e ele faz o que ele aprendia e dava certo. A conta hoje explica, em parte, a ciência não consegue explicar tudo, mas o que ela me explica ajuda a melhorar o empirismo. Então vou tentar, já que é assim, fibra vermelha é isso e branca é isso, eu vou então treinar mais a vermelha e depois que eu treinei a vermelha, puxa, eu vou comer menos carboidrato. Se eu treino a branca, eu vou comer mais carboidrato. Aí eu associo o que eu aprendi na ciência. Então eu melhoro. Mas a ciência sozinha não pode. A gente fala muito interessante. Você pegar o melhor cientista da musculação, ele nunca vai preparar um atleta. Isso. Você pegar o melhor empírico, fisiculturista, ele consegue preparar qualquer atleta. Ele consegue fazer nome. Se ele juntar isso, ele consegue ele melhor. Perfeito, Se o Arnold estudasse nutrição, educação física, com certeza ele ia mais longe do que ele foi. Se o Ronnie Coleman, os maiores do mundo, fossem professores, nutricionistas e tal, eles fariam melhor. Porque eles saberiam exatamente, eles sentiriam, vamos dizer, na pele a ciência da fibra muscular. Então ele acrescentaria. Então você vê que eles empiricamente chegaram no limite. Tá? E alguém, só na teoria, só no caneta, conseguiu chegar? Não, ninguém. Mas se eu pegar essa caneta e papel e acrescentar aqui, eu vou um pouquinho mais com ele e com mais segurança. Com mais segurança. E me fala uma coisa, as categorias, como que é? Certo. O que acontece lá na... Aí a gente entra numa terceira fase, tá? Então, primeira fase, todo mundo tem que construir e arrumar o corpo, ok. Segunda fase, tirar a capa de gordura e mostrar isso aqui. Então, para ganhar músculo, leva anos, né? Meses, anos. Eu gosto dessa frase que você falou, porque assim, a gente tem hoje um imediatismo que não acontece. Sempre destruiu o fisiculturismo. Conseguir músculos é igual você construir uma casa. Demora, porque é um tijolo em cima do outro, né? E é uma filosofia de vida. Eu falo, gente, você tem que mudar sua filosofia de vida, o que você acha de como tem que ser o hábito de um ser humano, você tem que mudar. Faz a pessoa ficar mais paciente. Paciente, menos ansiosa. O treino descarga muita adrenalina e eu guerreio ali, eu brigo ali. Eu jogo aquela minha ansiedade pro músculo. O músculo vai consumir essa adrenalina, não vai ficar só pro cérebro, só pro coração. Então, sem dúvida, a ansiedade do atleta diminui por conta do esporte. O ter de esperar, ter que respeitar cada fase. Não é agora, não é já. Vai fazer feio, vai passar vergonha. Então, constrói primeiro. Como eu falei só, alguém vai descobrir, cara, eu sou desse esporte, eu vou longe. E alguém falou, eu não sou desse esporte, mas eu quero competir. Ela vai competir, ela vai entrar, ela vai cumprir os critérios, ok, ela vai competir. Mas dificilmente ela vai estar em evidência, porque vai ter alguém que fez o que ela fez, vai ter uma genética um pouco mais favorável. A genética, eu falo, que ela tanto favorece o atleta, como também ela limita o atleta. Tá, mas eu vou até aqui. Quem que me limita? A minha genética. O Arnold foi até aqui, o Coleman foi até aqui, o outro veio até aqui. Eles chegaram no limite. Eles são diferenciados do normal, eles foram mais que o normal, mas a própria genética que ajudou, ela fala, é até aqui. Não adianta mais fazer mais nada, que chegamos no limite. Entramos, então, na definição e agora a terceira fase. A terceira fase é isso mesmo. É a finalização. Agora, então, eu vou tirar... É o afinamento da pele. Exatamente. A gordura já está fina. O músculo já está grande. Levou meses para fazer isso. Desculpe. Anos para construir o músculo. Meses ou semanas para tirar essa capa de gordura. E agora, em uma semana, eu defino tudo. Não adianta você estar musculosa, magrinha, e a sua água estar no lugar errado. Seu músculo estar sem água e a pele cheia de água. Acabou. Quem olhar vai falar, tá gordo e sem músculo.
Não, mas era água. É de chorar, né? Água. Porque aí a pessoa... Eu mostro um exemplo, porque eu falo assim, eu trabalho com atletas, mas o atleta você nunca sabe se ele fez 100% do que você indicou. Você acha que faz 100%? Eu acho que não. Ele sempre, mas eu acho que não. Eu acho que assim não, acho que é melhor assim. O único problema que a gente fala como coach é que tudo bem, se ele assumir o erro, ok. Ele fala, poxa, Maurício, deu errado, porque era para fazer tanto carbo, eu fiquei com medo de comer o carboidrato e tal. Então, beleza, a gente acerta no próximo. Agora, não, ó, deu errado. Aí você fica desesperado, mas por que deu errado? Era para dar tudo certo, ele estava sem carboidrato, eu mandei ele comer, tinha que estar bom. Por que ele veio murcho? Eu falei para ele não tomar água, por que ele inchou de repente? Como é que o corpo dele criou uma água se ele não bebeu? Se o corpo só tende a perder água, não acumular água, ele vai saindo. Tudo bem, eu vou beber, ele vai acumulando, mas vai sempre perdendo. Isso. Pô, se eu estava com tanto de água no corpo, como é que hoje ele pode, sem beber água, estar com muito mais água no corpo? Só o alimento não teria toda essa água. Então você vê que não fez e a pessoa não, então deu errado e você fica quebrando a cabeça para acertar. Comigo não, eu sei que o que eu fiz, eu sei o que eu errei. Então, eu fiz lá o volume, a dieta. Na última semana, olha que interessantíssimo. Fiz uma depletação de carboidratos, bastante água para estimular a desidratação e baixei meu peso. Eu estava com mais ou menos, não vou te dizer o peso que eu saí. Eu sei que eu pesei ali por curiosidade, porque o meu treinador não olhava a balança, ele olhava visual. Olhava, depois até porque balança, na hora de competir. A balança é ali para classificar, né? As categorias, né? Ali. Então, o que ele fazia? Fica no seu melhor. Na semana da competição, a gente vai definir que peso você vai competir. Por exemplo, o meu peso era até 90. Se eu entrar com 91, eu sou o menor da categoria. Vou pegar pessoas com 100 quilos. A chance de você, vamos dizer assim, parecer muito menor ali em comparação Imagina eu entrar com 91 quilos numa categoria que vai até 120. Tem que ir no 89 ali para então, pegar... tem que entrar com 90. Eu vou ser o cara maior ou mais pesado daquela categoria. Já me aumenta as chances, né? Isso não é o suficiente, né? Tem que ter o desenho e tal, mas, em peso é isso aqui. Então, aí, pelo peso aqui, aí a gente pesava para ver que peso vai chegar aqui. Quando chegava no dia, vamos dizer que, puxa, eu estou 1 quilo acima. Tem um monte de estratégia para tirar esse quilo em água. A gente fez história, eu lembrava aqui, o Ayrton Senna, quando ele corria, ele perdia 7 quilos numa prova. Ele emagreceu 7 quilos? Não, perdeu água. O lutador perde 7 e amanhã recupera tudo. Então, essa água, ela vai dar um up no meu trabalho ou destruir o meu trabalho. Ela pode melhorar o meu trabalho que está aqui ou ele pode piorar totalmente. É muito na matemática. E eu estava conversando com meu irmão sobre isso, ele é médico, endócrino hoje, é fisiculturista, veio da minha área, então ele sempre traz conhecimento para a gente. A gente está falando que a desidratação é a parte mais difícil, porque o corpo não responde que nem um relógio. Não é eu falar, olha, se você beber 2 litros de água, 1 grama de sal e tanto de potássio, você vai ficar bem. Não, depende do organismo. Olha, se eu desidratei, é só colocar soro, ou não, eu posso estourar células, quando eu reidrato muito rápido. Então, entra aí a individualidade. A pessoa teria que ir no médico e falar, médico, estou desidratado, olha, você vai tomar Gatorade. Você não. Mas eu vou te falar uma coisa, como médica. Os médicos não sabem disso. Eles não têm a vivência do atleta ali. O atleta, por ter essa vivência, ter morrido atletas e ter atletas ganhando e perdendo por esse fato, eles conhecem muito. Mas não de maneira perfeita, lógico. E essa maneira imperfeita, ela coloca em risco vida. Porque eu emagreci demais uma pessoa, beleza, volta a comer e engorda. Ela cresceu demais, mais gorda, ela emagrece. Agora eu desidratei e não consegui reidratar a tempo. A pessoa morre. Morre. Ou fica com sequelas, como ele falou. Se você desidratou rápido e hidrata muito rápido, eu posso explodir células cerebrais. Dá um edema cerebral. Não volta, né? Estava falando ontem com meu irmão sobre isso, sobre taurina, como é que ela entra. Falou, Maurício, é muito complexo, vou te explicar, mas é muito complexo. Tem outros gurus que a gente fala que manjam demais, eles apresentam, é bacana, mas quando chega na hora, cara, deu errado. O cortisol que o atleta libera na tensão, bagunça. Se o atleta não liberou cortisol, o corpo funciona de um jeito com relação à água. Se ele está num estado mental, ele funciona de outro. Então, para mim saber se ele vai tomar diurético ou não, se ele pode ou não, se ele vai hidratar com soro, ou com soro caseiro e tal, eu teria que fazer uma consulta com a pessoa. Como é que você está hoje? Vamos ver como é que está o cortisol. Vamos ver, então faz isso. E não dá para fazer isso no empirismo. Talvez no hospital, sim, mas mesmo no hospital. Quando o coach errou, ele vai para o hospital, o médico também pode errar. Então, é isso que eu te falei. O médico, ele não tem vivência nessa questão de fisiculturismo, a maioria, né? Lenina, se eu pegar uma pessoa desidratada naturalmente, tá? Então o meu atleta foi lá,
e naturalmente ele desidratou. Bebeu muita água, corta a água um dia antes, põe o carboidrato, tira o carboidrato, põe o potássio e desidratou naturalmente. Poxa, estou muito desidratado, não estou me sentindo bem. Cara, dá um copo de soro caseiro, ele volta. Dá um Gatorade, ele volta. Agora a pessoa está assim porque ela foi desidratada e tomou um diurético, eu não sei quanto, e fala a mesma coisa. Não é só dar um Gatorade. Então, e agora? Já entra com soro e com o risco de hiperidratar rápido, ou vou devagarinho e tal? Uma vez eu estava todo travado, com cãibra todo, e travado na minha cama. Foi a minha mulher, chamar minha mãe, chamar todo mundo, veio todo mundo parado, eu falei, meu, não consigo me mexer aqui. Aí ligaram para o médico, que era um outro primo meu, ele falou, não dá soro para ele. Dá Gatorade, vai dando Gatorade. Porque daí o organismo faz uma autorregulação ali da absorção e não faz aquela coisa invasiva. Rápido. Eu falo que é mais ou menos como eu pegar uma pessoa que não come, uma pessoa que está passando fome, e eu vou lá e dou uma feijoada. Até a conduta, por exemplo, uma pessoa que passou muito tempo sem comer, aquelas pessoas que se perdeu na selva, você tem que ir reintroduzindo a alimentação devagar para o organismo ir reacostumando, né? E aí o atleta, ele vai querer isso, ele quer rápido. Ele quer rápido. Aí, entendeu? Já dá um soro aqui, já dá um tal, já dá aí é onde acontece tudo. Enfim, aí o que eu quero dizer, a finalização é a parte perigosa de tudo isso. Sim. É a parte que põe em risco a saúde do atleta. Uma vez foram fazer uma pós-graduação, digna mesmo, acrescentar matéria fisiculturismo. Então, o atleta, a faculdade, a pós-graduação ensinaria você a fazer isso. Como pegar uma pessoa, aumentar músculo, a pós-graduação te daria isso. Eu já sou professor, eu sou médico, eu vou fazer uma pós-graduação em fisiculturismo. Não deu certo. Porque aí eu vou treinar um atleta para ficar massa. Ok, você como médico pode fazer, eu como professor pode fazer, um nutricionista pode fazer. Agora, o que ele tem que comer para isso, o que ele tem que treinar, como que é a saúde dele para isso, ok. O nutrólogo, né, como ele vai se alimentar nisso. A fase de queimar gordura e preservar, todo mundo pode fazer. Então, ok. E a fase da desidratação? Como é que eu vou ensinar isso na pós-graduação? Puxa vida, eu aprendi como nutricionista, como nutróloga, que eu não posso desidratar nunca ninguém. Ele morre. Eu não posso fazer nada sódico para ele. Sal é mineral. Retém água. Sem sal, eu posso beber água e morrer desidratado. Ou com problema cerebral. Enfim, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso ensinar numa faculdade como desidratar o ser humano. Mas o esporte exige isso. Mas o esporte é como o sumô exige que pese 200 quilos. Sim. Eu vou dar uma faculdade para você começar a fazer as pessoas pegarem 200 quilos, né? É fácil demais. Não quer dizer que seja uma coisa fisiológica. No McDonald's, não quer dizer que seja uma coisa fisiológica. Lógico. Né? Então, não pode. Ele fala, não tem como eu ensinar numa faculdade, numa pós, a desidratar um ser humano. Então, a gente vê que essa parte perigosa é necessária, eu preciso fazer isso, mas ela é perigosa. Então, o melhor é fazer natural mesmo. Prefiro perder um campeonato porque eu não tomei diurético do que perder um campeonato porque eu fiz de maneira natural, não ganhei o campeonato, mas, puxa vida, se eu desidratar demais, eu tomo Gatorade e resolve. Isso. Então, a ideia nessa hora é realmente fugir do diurético, coisa que eu não vejo possível. Para chegar naquele nível extremo que a gente vê, eu só conheço com diurético. Os meus treinadores só conhecem com diurético. Já vi algumas propostas, mas eu consigo sem. Quando a gente aplicou, não ficou igual. Tá, legal, a proposta é legal, mas aqui ninguém quer saber se você está saudável ou não. Quer saber o resultado extremo. Então, o atleta... Todo esporte de altíssimo rendimento, ele passa do ideal ali de saudável, mas isso daí nem é só o fisiculturismo. Um troféu. Corrida. Amanhã eu vou para o hospital. Na hora. Mas isso é tudo, né? Não essa é a visão nossa aqui do desidratar. O desidratar, para o atleta chegar nisso aqui, ele precisa do diurético. Mas eu consigo sem. Ok, consegue sem, mas igual o diurético? Não consegue. Igual não, pode até desidratar, fica bacana. Igual o diurético não tem. E é o diurético que é onde os atletas ficam realmente em risco de vida imediato. Deu errado, o atleta passa mal, ou traz sequelas, né? Ou a morte. É que conforme o atleta vai evoluindo ali na modalidade, ele vai se autoconhecendo também, né? Ele vai falar, bom, se eu começar essa desidratação agora, talvez não seja tão bom. Eu esperar mais 4 horas para eu começar, eu consigo ajustar melhor. Ele vai tendo esse feeling. Renina, isso aí foi aprendido ao longo de 150 anos do fisiculturismo no empirismo. Isso. Pessoal, peraí, eu bebi água muito cedo, vou beber depois. Puxa, eu acordei melhor no dia seguinte, então eu vou transferir para cá. Puxa, eu quase morri aqui, então diurético eu não vou usar na hora, eu vou usar depois quando eu estou comendo e na hora eu tomo alguma coisa mais leve. Aí você vai ajustando. Aí chegou a essa superioridade, entre aspas, de eles desidratarem melhor
um atleta do que o médico. O médico não pode ficar fazendo essa tentativa, acerto e erro. O empirismo pode, então ele pode ir mais longe. A gente não fala lá que na época do Hitler foi quando mais a medicina... Por quê? Eu faço o que eu quero. Exatamente, foi isso mesmo. A medicina deu um salto. Até medicações foi testado. Eu faço, se der errado, eu mudo, se der certo, eu continuo. O cientista, o médico, não pode ir por essa linha. Então, ele é limitado e o outro vai na frente. Então, ele tem que estudar o que ele faz e acrescentar o que ele faz. Mas não, apaga isso aqui, vamos pôr isso aqui agora. Não pode desidratar para a competição, desidratar não é saudável. Acabou o esporte. Como eu vou desidratar sem arriscar tanto a saúde? Naturalmente. E aí eu consigo desidratar um atleta para um campeonato natural com 100% de não risco, 100% de risco nenhum, porém o atleta não vai estar tão bom quanto aquele que for usar o diurético. Ele perde um pouquinho de nível para ganhar saúde. É onde eu falo que entraram os profissionais, médico, para arrumar agora a saúde do atleta enquanto ele vai no extremo, nutricionista para arrumar a alimentação dele, enquanto eu cuido também de intestino, também de inflamação, também de tudo mais, que não interessava para o atleta, mas que se ele puder fazer isso, ele tem uma chance de se dar mal menor, né? E aí entraram todos os profissionais. Então, eu fiz lá o volume, o ganho de massa, fiquei meses, anos, fiz a minha dieta de semanas ou meses, estou pronto. Finalização, tirar a água da pele e jogar para dentro do músculo e para a circulação. Tem que ficar com veia e tal. Não posso entrar também com pouca água na minha circulação, até porque a pressão cai. Então, tem que ser muito ali, tem que ser muito bacana. E eu acho, assim, uma obra de mestre, realmente. É uma obra de mestre. E uma vez teve uma coisa que me chamou muita atenção, que foi num desses congressos do Arnold, que tem aquelas competições de fisiculturismo, eu estava lá, e eu não me lembro se eu li ou se eu ouvi alguém falando. Uma das regras era não desmaiar no palco. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, cara, mas... olha, aí que assim, sabe quando parece que uma ficha cai? Eu falei, meu Deus, olha o extremo que essas pessoas chegam para que isso fosse uma regra, porque assim... Pode acontecer. Perfeito. Né? E obviamente já tem acontecido. Qualquer competição. Eu vi agora um atleta falecer na pista lá, era para correr 21 quilômetros, não sei se você viu isso, né? No meio, porque, não é correr 21, é correr 21 mais rápido que todo mundo. Não é 20, é 42 mais rápido que todo mundo. Não adianta só completar. Completei a prova não é completar em primeiro. E não só na questão do fisiculturismo, mas assim, a que ponto os atletas de alta performance chegam para conseguirem aquela vitória, quer dizer, aquilo é uma dedicação muito... Perfeito. Agora, Lenina, o que acontecia no começo do fisiculturismo que não acontece antes? Antes, os médicos deixavam o atleta ir e quando vinha passando mal, o cara faz loucura, fazer o quê? Hoje não. Hoje os médicos entraram nisso. Eles já vão monitorando, olha, seu fígado não está legal, não está aguentando, pressão não está boa e tal. Eu peguei o começo disso aí, a entrada disso. E quando foram fazer comigo, eu falei, eu quero continuar. Ele falou, se você continuar, você vai morrer. Você não vai ver o seu filho crescer. Então, eu quase morri mesmo, 4 vezes, até que eu não conseguia mais, cara, não dá para ir mais. A saúde agora me impediu de continuar. E aí, mudei todos os meus hábitos. Recentemente fui ver esse médico que 30 anos falou para mim, você vai morrer se continuar. E ele falou, tá vendo? Você parou, você tá vendo seu filho aí crescer. Se você continuar naquele ritmo, a gente não sabe o que aconteceu, ou sabe o que aconteceu, né? Aí, esse médico e outros, né? Ele tem 50 anos de experiência no desporto, começou a cuidar da saúde do atleta. Não, vou te montar uma maneira segura de você usar o que você quiser. Não. Eu vou monitorar como está a sua saúde para você ver se o que você está usando... Isso daí é uma coisa que você falou que é muito legal. Eu faço isso no consultório, tem alguns atletas que eu sei que eles fazem diversos métodos empíricos. E o meu tratamento com eles é assim, eu não julgo e não falo absolutamente nada. Te levar à saúde. Eu vou avaliar os seus exames e eu vou te mostrar o que tem aqui. Ó. Aqui tem isso, esse ecocardiograma. Exatamente, esse ecocardiograma está aqui e aqui. Eles vão só para isso. Porque hoje, na medicina, falando como médica, tem médicos que não fazem isso, que entrou um atleta, você está usando alguma coisa aí? Isso. Não é isso. Ele não foi te perguntar se é para ele usar ou não. Ele foi lá para falar, você me avalia? Ok, avalio. Eu vou olhar os exames e eu vou dar o meu parecer. Falar, olha, tá assim, assim. Ele julga, ele tem autonomia como paciente para julgar se ele quer ou não fazer ou diminuir alguma coisa. Eu acho que essa cultura teria que ser trazida para as pessoas. E já está entrando, viu? Já está entrando, menina. E salvou muitas vidas, eu tenho certeza disso. Isso, porque a pessoa julga se ela acha que passa daquele ponto. Você coloca o seu parecer como médico. O médico, eu penso que ele não tem que julgar. Mas ele usa... Não interessa, ele não te perguntou.
Ele, prevenção de problemas. ele perguntou como que você... Perfeito. Como que ele tá. Ou até o que você usa para mim saber como trabalhar. Eu vi um médico da USP falando assim, endócrino, eu pegava o que a pessoa fazia para mim, o que isso aqui pode danificar. Vou procurar aqui. Exato. Olha, para com esse, porque isso aqui vai acontecer isso. Não quero parar. Tá bem, mas você foi avisado. Isso, de tudo que você usa, esse aqui pode dar mais problema. Esse aqui vai chegar aqui. Eu fui alertado. Se eu quero mudar ou não, eu sei como meu médico chegou. Se você continuar assim, você vai morrer. E aí eu tive outros problemas. Ele falou, tá vendo? Se você parou, você está aqui. Se você não parar, você não estaria. Eu vi uma outra coisa de médico bacana, eu queria comentar com você, me fugiu agora a memória, depois eu volto. Aí a gente entrou, depois da finalização, que é complexa, a parte da apresentação. Então, são 4 fases. Agora você vai, Lenina, apresentar todo o trabalho em alguns minutos. Você tem alguns minutos para mostrar todo o começo. Anos. E assim vai para... é agora, em 5 minutos. Aí entra a categoria, aí entra manter a desidratação em dia. E me fala uma coisa, estado mental. Como que treina para apresentar? Porque eu já vi, né? Hoje em dia, em termos de Instagram, a gente vê muita coisa. Como faz? Tem as poses corretas, tem o... Como é? Vamos primeiro falar o seguinte, Lenina. Então, agora é apresentar. Apresentar o quê? Um físico que cumpra os quesitos daquela competição. Isso, daquela categoria. Então, a gente vê muito falar assim, mas a fisiculturista vai ficar feia. Ele não vai ser avaliada beleza. Isso, A corredora também tem o corpo feio. Mas não estão avaliando a beleza dela, estão avaliando quanto ela corre. Então, ali a atleta está sendo avaliada por um corpo pequeno. Eu quero um corpo de leve musculatura. Um corpo model. Eu quero uma mulher bonita, de rosto, com um corpo bonito, com músculo. Então, aí o critério entra beleza. Nesse momento, eu quero a mulher maior, mais musculosa e tal. É o critério. Mas fica feio. Ela não está competindo beleza. Ela não é concurso de Miss. Não é concurso de Miss. Conformista, ela vai ficar bonita. Quando for a model, ok, a model, eu tenho a Carol, que todo mundo conhece. Ela é uma atleta que veio do nada, natural. Do nada que eu falo assim, nunca fez nada de extremo, né? Sempre cuidou da saúde, natural, e ganhou o Arnold Model Search. Era para pegar em primeiro lugar, pegou em segundo, mas foi roubado porque a pessoa que estava, o Felipe Franco, era amigo da pessoa, ela era patrocinada pela Integral Médica, que estava fazendo o evento. Tanto é que depois, na feira do Arnold, quem saiu na faixa foi a Carol. Eu falei, mas a outra não era melhor? Não era, ela era melhor. Mas ali sim avaliava beleza, ela não podia perder beleza. Desidratar demais ali ia ficar feia, né? Crescer demais. E é por isso que, por exemplo, a gente vê algumas mulheres competindo que elas põem uns biquínis muito bonitos, muito brilhantes, e outras que fazem sua pose e não tem nem música, não tem nada. Vamos pôr a Carol, porque eu falo a Carol como uma perfeição de músculo para a mulher, na minha opinião. Tanto de músculo quanto de estrutura dela, da genética dela, né? Ela não fez nada para ser bonita, ela é. Mas ela aproveitou isso e fez na academia um corpo bonito. Então, ela conseguiu bonito, não, vamos falar assim, simétrico. A beleza também era dela. Então, a genética para ter o corpo desenhado era dela. Beleza do rosto era dela. Mas o que a gente fez? O que foi feito com ela? A simetria. A gente arrumou a perna com glúteos, com a cintura, com o ombro, com o braço. Paramos de treinar alguns músculos que não ficava bonito, treinamos mais outros. Aí a gente arrumou com o treinamento. Deu um up no que ela já tinha geneticamente. Ela ganhou o Arnold Model Search, ganhou um campeonato nos Estados Unidos, Miss Charme, então ia com salto alto, até com roupa elegante, com cabelo produzido, e ganhava a mais charmosa. O campeonato era para isso. E logo depois ela foi na Miss Bikini. Bikini ali era mais trincada, a mais sequinha, mais fibrada e tal. Se o rosto não tivesse legal, por causa até de doping, mas o rosto não está legal, mas ela cumpriu os quesitos, ela ganha. Nesse ela já não conseguiu se evidenciar. Ela competiu, foi muito bem, mas por quê? Eles não estavam querendo olhar a beleza dela, estavam querendo olhar quem estava mais trincada, mais fibrada, com pouco tamanho. Então, o critério, eu vou escolher aonde me querem. Então, não é falam como é que é a categoria que escolhe o atleta, não é o atleta que escolhe a categoria. Lógico. Então, alguém uma vez, até foi um médico, invadiu uma área que queria saber, quero aprender com você, então, sobre essa área, não a medicina, sobre essa área, sobre competição. Porque o meu aluno foi nele e o médico pediu para ele tirar por sunga, o médico e tal, para ver a saúde legal, não, para ver o físico, né, aprender qual a faculdade de medicina, mas enfim, aí ele olha o físico do atleta, mas o seu treinador não falou qual é a categoria que você vai entrar? Aí ele veio me perguntar, o médico perguntou qual é a categoria que eu vou entrar. Fala para ele que eu também não sei. Quando você estiver pronto, a gente vai definir. Olha, o seu corpo é quadradão, se você é um Coleman. Isso é definido quanto tempo antes? Pode ser definido até uma semana antes. Tá. Você não até uma semana antes. Eu posso me inscrever em tal categoria e quando chegar não, eu sou de tal. Eu posso, na hora do campeonato, ter inscrito em tal, o próprio árbitro ou o pessoal da federação falando, você está na categoria errada.
É essa a sua categoria. Então, pode ser até na última semana. Tá. Então, eu vou buscar a perfeição desse boneco. Tá? Visto que tá tudo bonitinho aqui. Um é quadradão, o outro já tem a cintura por natureza mais fina, bastante aqui já não tem muita perna, o outro já tem tudo quadradão, o outro já tem tudo fino. Cara, não adianta, você é body. Os caras que vão dar troféu para você é na body. Não adianta você entrar na Men's Physique. Isso aqui não é um corpo perfeito. É um corpo, como é que eu falo? Perfeito sim para a categoria volume, né? Não é perfeito só para beleza. Não visa só beleza. Então, beleza, entra nessa. E outra, escolher a federação. O pessoal erra muito. Tem federações que pegam o body, por exemplo. E qual é o problema do body, Lenina? Um detalhe importante. Ele leva muito mais tempo para competir. Porque para mim, ficar simétrico, desenhar tal e grande... Tem que ter muito tempo. São pessoas que estão há muito tempo no esporte, são mais velhas do que mais pessoas demorado. que... O Men's Physique já deu a oportunidade de, com poucos anos, eu já poder competir. Porque, eu não tenho essa estrutura, não dá tempo de chegar nisso, mas eu tenho beleza já com músculo, já tenho músculo, já tenho beleza. Então já dá para entrar na categoria que julga beleza e que é limitado o peso. Até o meu peso aqui, até o peso. Então ele pode competir antes. Eu acho que foi uma dos motivos de diversificar. Dá oportunidade. Até porque esse atleta que ele compete nessa categoria, conforme ele vai evoluindo, ele pode subir as categorias, Sim. né? E aí, ele competiu esse ano aqui. Vamos falar do Felipe Franco, por exemplo, que é um modelo, eu acredito, do melhor, na minha opinião, acho que na opinião geral, do Men's Physique. Tá? Então, eu comparo ele com o Rafael Brandão, que está entre os melhores, ou talvez o melhor. O Men's Physique, ele avalia o quê? Antes, deixa eu te perguntar para ficar assim mais claro na mente de quem está ouvindo. Quantas categorias são masculinas? Centenas? Não, ela vai embora, depende da federação. Por isso que eu tenho que escolher a federação. Ah, tá. E quantas federações tem? Várias? Nossa, na minha época era uma, por isso que eu falo, eu recebi um título de atleta do ano. Unificado, pela FEPAM, e pela Prefeitura de São Paulo. Quem foi o atleta do ano no Remo? Quem foi o atleta do ano no fisiculturismo? Eu não fui o melhor atleta do Brasil. Eu fui o atleta do ano em competições. Então, naquelas competições, foi o atleta que mais ganhou o título. Esse é o meu certificado. Então, a FEPAM, logo depois, já abriu mais uma, depois mais uma. Hoje, que eu conto, tem pelo menos 12. Uma federação só, é a IFBB, se eu não me engano, é a única federação. O governo entra nisso. Os outros são ligas. Eu posso montar uma liga, outra e posso fazer uma competição independente. E a minha liga pode ser, olha, eu quero um corpo de academia. Eu quero fazer isso, campeonatos com corpo de academia. Tá? Ficou muito grandão, não. Vai para um outro campeonato, esse aqui é para o corpo para academia. O pessoal vai competir de sungão de praia, mulher com roupa de academia, e vai ter um físico melhor para academia. Poxa, esse aqui passou do ponto, vai para o campeonato. Tem o campeonato natural, onde o atleta não quer usar nada, ele pode competir com quem também não usa nada, ou pelo menos tenta monitorar ao máximo para que fique possível ele entrar. E tem os campeonatos abertos, onde a pessoa faz o que ela quiser, o nível, logicamente, sobe. E nessas categorias que é livre, eu posso não usar um monte de coisa, não ficar tão grande e ganhar de você maior, usando de tudo. Você pode ser maior do que eu, usou de tudo. Eu não usei, eu sou natural, mas a categoria pede o corpo mais perfeito, meu corpo mais perfeito que o seu. É isso que eu ia te perguntar, porque aí, no caso, assim, quais seriam as categorias mais cobiçadas, digamos assim, dos homens? Porque, Bom, eu acredito que a tradicional sempre foi o body, né? O corpo mais musculoso e tal. Porém, ela é demorada para chegar lá. E vamos dizer vou pegar um outro atleta, melhor. Eu já fui direto, eu entrei nessa, só tinha essa categoria, vamos falar um outro atleta. Ele pode, puxa vida, está demorando para ficar lá, mas já tem uma competição de saída para mim entrar. Essa federação apresenta um modelo que eu consigo já entrar nela. Eu não preciso esperar chegar no meu melhor para poder então entrar, que antes tinha que fazer isso, hoje não precisa fazer isso. Então, tal federação. Aí eu tenho que conhecer as federações, isso é o papel do coach, do treinador. Eu defino. Eu conheço as federações, eu faço curso de arbitragem em quase todas que eu posso, para saber, essa federação, ela dá primeiro lugar para o cara mais sequinho. Essa aqui é para o corpo mais bonito, com filinha e cintura. E aí, dentro dessas, por exemplo, da competição, aí você vai ser o árbitro do body. Você tem os critérios que a pessoa precisa cumprir. Primeiro, para se inscrever na categoria, para não ir lá passar vergonha. Mas, mudar. Assim, você vai avaliar de acordo com aqueles critérios. Sim. Então, por exemplo, assim, eu tenho que entender... Eu como treinador, coach, preparador de atleta, vou levar o atleta, eu estou vendendo um serviço para você, vou te preparar para um campeonato. Eu vou falar para você, como coach, não está na hora de entrar ainda. Calma, Lenina, vamos entrar na hora de... Lenina, já tem um campeonato que já dá para entrar. Isso aqui você encaixa, mas eu tenho que estar por dentro para poder orientar, né? E aí eu vou ver, tal federação, ela quer o cara gigantão, fibradão, tal. Ela quer em X, ela quer isso aqui mais harmônico. Tal categoria...
tudo isso é definido antes. Linha de cintura, Tá. tem campeonato que entra com a cintura grande, glúteos grande, fibrado. Tem que ser assim. Não, outra não, glúteos fibrado não, linha de cintura aqui. A minha eu prefiro assim. Então tem que conhecer o que cada dono daquela federação idealizou como perfeito, né? E aí eu segui o que ele quer para mim ganhar no que ele quer. Não no que eu quero. Não, mas eu sou melhor que o outro. Não, no meu critério, não. Você tem a cintura muito larga. Ah, mas eu sou muito melhor, muito maior. Tá, mas a cintura larga desclassifica. É porque é relativo, né? Com relação a quê, né? É relativo, totalmente relativo. Eu falo que todo mundo sabe que é uma perfeição. Todo mundo sabe. Você olha mesmo, ficou perfeito, isso aqui não é perfeito. Todo ser humano tem isso por natureza. Se eu falar, essa garrafa é mais perfeita que essa, não, essa aqui é mais deformada, essa aqui é mais perfeitinha. Todo mundo sabe. A gente busca a simetria, né? Inconscientemente, Porém, né? no subjetivo eu posso falar, tudo bem, esse aqui é melhor. Mas eu queria que ele ficasse maior e aí deixa a cintura embora. Eu quero isso, eu quero ver isso no palco. Não, eu quero menos, não precisa perna, pode ser mais desenhado. Eu sei o que seria a perfeição, mas eu sei o que eu quero para o meu campeonato. No meu campeonato, eu não quero cara quadradão, estourando de veia, definição. Não, eu quero uma linha fina. Ou eu posso falar o contrário, mesmo no meu campeonato, eu quero os caras ogros. Então eu escolho a mulher. O que é a perfeição no glúteo de uma mulher? Todo mundo sabe olhar o glúteo de uma mulher para mim, é perfeito ou não é? Não, mas para mim a competição eu gosto de quadril mais largo. Ok, é o critério. Eu gosto bem fino e mais erguido. Por exemplo, estou falando do glúteo da mulher, mas você pode falar de qualquer parte, né? Eu sei o que é algo mais perfeito num contexto geral, mas eu sei o que eu quero como perfeito na minha competição. Eu posso, ou para dar oportunidade para outros, ou porque é o que eu vejo como mais bonito. E eu sou o presidente da federação, eu coloco as regras. Você quer entrar, você segue as regras, apresenta o físico e você tem chance de sair com o primeiro lugar. Sim. Né? Tem que ver o que a proposta do campeonato quer. Antigamente era um campeonato, era uma linha, eu seguia ele. Agora não. Eu tenho que ver qual é a linha do campeonato que eu me encaixo melhor. Sim. Essa seria a linha. Bom, essa é a finalização. Nessa finalização entra escolher bem o biquíni, o sunga faz parte. Olha só como é complexo, né? Parece que não é. Eu tenho que saber posar. Posar, se o atleta levanta peso, ele aprende a ficar forte. Quando eu falo, então, puxa bíceps, ele não sabe o que é bíceps, ele faz isso aqui. Ele tem que fazer aquela pose, né? Tipo... Todo mundo já brincou uma vez disso na academia. Tem que ser horrível, gente que tá gostando, não tá corando. E... Tá morrendo de fome lá e tá lá. Mas ainda está quase caindo, ali em pé, e assim vai. É o que a pessoa vê, né? A aparência, ninguém quer saber a força e tudo mais, né? O rendimento. E ali tem muita coisa para trabalhar, inclusive a pose. E a pose não é treinada na hora, ela vem treinando como? Se eu sou um atleta que faço puxador pesado, eu costumo puxar barra, quando eu falo, então tá bom, expande o seu dorsal. Eu não sei como que é o dorsal. Se eu falo para o atleta, puxa a barra pensando no seu dorsal, eu vou puxar no dorsal. Você já vai fazendo conexões neuronais que quando ele falar puxa a barra, ele já vai saber. O Arnold falava, eu faço uma música direta imaginando meu bíceps explodindo. Outros atletas fazem imaginando a barra cada vez mais pesada. Não era isso que o Arnold treinava. Treinava muito pesado, mas antes da consciência corporal. Quando ele ia posar, ele sabia o que era bíceps, ele sabia se as costas estão contraídas ou não, se o ombro está contraído ou não. Então ele já vem nos treinamentos, treinando com muito tempo, consciência corporal, aí ele já tendo a consciência, ele consegue ver um atleta e copiar ele. Agora eu consigo copiar o dorsal, o bíceps, aí ele vai assistir. Se tem consciência corporal, ele vai ficar tentando, e não vai conseguir nunca. Verdade. Ele vai fazer assim, ele vai fazer assim. Como que é a mão para cá? Ele já sabe. Ele tem que saber qual é o músculo que está contraindo para ele mandar o estímulo corporal, né, então já contribui um treinamento para então copiar a pose e apresentar. Pose. Cor do corpo. Isso que eu ia te perguntar. Tudo. A tinta. Opa, totalmente. Que tinta é aquela? Como que é aquilo? Totalmente. Ela tem que estar trazendo a cor de um músculo. A gente sabe que o músculo tem uma cor natural meio avermelhada. É a cor natural da musculatura, né? E eu tenho que estar com o brilho correto para que a luz projete ao máximo isso aqui. Então, se eu pegar esse boneco e colocar uma luz aqui, vai esburacar tudo aqui. Sim. Se eu colocar a luz aqui nele, ele fica branco, fica pálido. Se tem muita luz, o atleta tem que passar uma pitadinha de óleo. Se tem pouca luz, ele tem que pôr muito óleo. Então, isso são coisas do momento. Então, tem coisas que eu vou trazendo, estou pronto, já sei posar. E o momento agora? A cor, né, o mais parecido com vermelho. Que óleo é aquele? É um óleo próprio para isso? Tudo é próprio para isso hoje, né? Na minha época eu já tinha o Protan, era o mais famoso, tem até hoje, mas já tem outras marcas aí.
E a gente usava o óleo de amêndoa, era mais comum. E tinha uma estratégia que não se usa hoje, eu acho que se perdeu no tempo, você colocava o urucum nesse óleo, deixava curtir, né? E passava daquela cor. Já estava bronzeada, né? Quase a cor disso aqui, mas é um pouquinho avermelhada. Era perfeita a cor. Hoje já tem o óleo certinho, ou incolor, ou ele já dando uma cor. Hoje tem até produtos que você coloca e eles fazem vasodilatação. Então até fica mais, com as veias mais projetadas, só de passar o produto. A base de pimenta e não sei o que. Então os caras foram longe. Então, não adianta você estar super bem e eu estar mais ou menos. Mas você entrar branca eu falo sem essa cor avermelhada. Até porque quando a gente olha, né, como leigo, se entrar alguém lá brancão, vai ficar esquisito. Eu já né? fui numa competição, estava ali para entrar entre os primeiros, eu já tinha ganho uma competição e ia para outra. E eles não avisaram que no dia não podia passar óleo, porque o óleo poderia manchar a parede. Mas os que sabiam de lá já foram pintados. Aí eu falei, pô, mas é injusto, ele estava sabendo, eu não estava sabendo. Aí nós subimos branco no palco e eles foram bronzeados, muito feio. Fica estranho, né? Muito feio. A cor do esporte é avermelhada. E no rosto não passa, né? Eu gosto de passar, tem uns que passam, outros não. Eu já Acho que vi dependendo isso. como não passar, parece uma foto, né? Isso, parece que passou um talco no rosto assim, e Então, daí... entendeu, Lenina, que agora é hora de apresentar, tá pronto, a gente fez, vamos pegar isso aqui, tá prontinho, agora eu preciso apresentar isso aqui. Eu preciso pôr uma luz que você veja perfeitamente. Se encher isso aqui de óleo, você fala, nossa, não tô vendo nada. Se eu não puser óleo, fica seco, fica opaco. Se isso aqui tiver muito pro preto, né, escuro, ou muito pro branco, eu já não consigo visualizar uma musculatura bonita, uma coisa viril, né? Uma coisa... Porque o contraste da luz e sombra é que vai fazer então, a cor e o contraste da luz é que vai fazer isso aqui ficar mais visível. A sunga, pô, eu vou pôr uma sunga estranha aqui e tal, fica estranho o físico. Não, o preto combinou mais, ficou mais estético. Um amarelo, choque aqui, pô, não ficou legal. Então, tem a cor, tem a cor disso aqui, o brilho, tem a sunga, tem a pose no momento e tem a categoria. Eu chego na hora, eu me inscrevi na biquíni. Jamais, com essa perna desse tamanho, esse glúteo desse tamanho, você tá, a sua perna e o glúteo é melhor que a das atletas, mas essa categoria quer pequeno. Então você vai perder sendo melhor. Você não era para essa categoria. Escolher a categoria e fazer essa apresentação. Demora 5 minutos. O estado mental do atleta influi nisso aqui. Isso que eu ia falar. Porque assim, a gente falou em tudo, mas tem aquela cerejinha do bolo lá, que é suportar o treinamento, né? Você vai ver, sempre cito o Arnold o tempo todo, porque eu acho assim, ele é a pessoa que revolucionou o esporte por N motivos, mas uma delas é isso, ele sabia tudo isso, entendeu? Poxa, ele fez balé antes para poder posar. Que atleta se preocupa com isso? Ele foi fazer balé. Ele foi se adquirindo habilidades que não necessariamente estavam ali naquilo para que ele conseguisse melhorar naquilo. Lenina, assista um filme, você vai ficar encantada. Mostra bem a realidade do fisiculturismo competitivo. Chama Pumping Iron. É super antiga, Pumping Iron. Na Netflix estava, não sei se saiu agora, como o homem mais musculoso do mundo. É o Arnold, assim, fazendo uma pane. Ali mostra tudo isso que eu estou te falando. Ele sabia treinar, ele sabia competir, ele vinha, bagunçava com todo mundo. O Loferrino estava lá fazendo, berrando. Fiz alguma coisa para você não vai jogar o peso, não, né? Fazia dar risada, aí descontraía, mexia com todo mundo no palco, ele sorria o tempo todo, fazia cara feia que era para fazer, descontraía, estava relaxado 100%. Falou para o Loferrino, eu já liguei para minha mãe, eu não vejo a hora de vir a competição, porque eu já avisei que eu já estou com o troféu, já estou com o primeiro lugar aqui. O pai, eu fico assim, não. Aí o outro fica, como não? Aí, tipo, não adianta treinar, né? Tem um lance já, empiricamente, que ele não sabia de cortisol, ele não sabia o que era isso, acredito ainda, né? Fibra vermelha, fibra branca, não tinha esse conhecimento lá. E um atleta esconde a roupa do outro. E aí ele fica procurando a roupa, todo nervoso, tá chegando a hora lá, vamos aquecer minha camisa. E o cortisol. Aí o cara começa a liberar água em questão de minutos ou de horas. Eu tô legal, daqui a pouco, o que está acontecendo? Tá embaçando tudo. Faz todo sentido, porque você tá no extremo aqui. Então, qualquer pequena adrenalizada e cortisolizada. É um nadador que vem bate automático, o que não tem cabelo vai mais rápido. Sim. Né? Não, mas então você a unha que está mais comprida. Mas se você competir com um cara que está no melhor dele, a unha é mais comprida, o cabelo faz diferença. Então é a mesma coisa, a gente transfere para o campeonato. O estado mental do atleta faz ele entrar melhor ou pior. É super interessante isso. Todo atleta compete e entra bem. Ok. Tem atletas que comem de tudo antes, tem atleta que come de tudo durante o dia, tem atleta que fica na dieta o dia todo, cada um faz uma estratégia. Todos, 100%, no dia seguinte estão melhores, todos.
Falei, mas por quê? Será que porque eu fui no McDonald's e depois fiquei melhor? Então vou no McDonald's. Não, é porque eu continuei a dieta? Não. É porque não liberou cortisol nessa noite. Isso porque daí a pessoa fala, cara, comi um McDonald's, mas ainda tô trincado aqui, né? Os atletas aproveitam, às vezes, para fazer fotos logo depois do campeonato e tal, para aproveitar aquele físico já definido, né? Teve o Ronnie Coleman, que ele não conseguia ver, não entendia como os caras entravam em tanta performance, né? Aí os caras falaram, entra aqui, tinha uma garrafa de vodka, bebe isso aqui que amanhã você vai estar legal. Tanto hidratou, quanto relaxou. Porque ele relaxou e, nossa, nunca fiquei desse jeito. Lembrando, Lenina, quando eu falo do álcool, ele tem vantagens para o esporte do dia para a noite, da noite para o dia, desculpe, porém a gente fala, mas então o álcool desidrata? Não, desidrata na hora, depois dá um rebote, derreter. A pessoa que bebe muito, ela é inchada, ela não é seca. Ela é inchada, exato. Sem falar que é viciante. Pô, gostei, então vou beber também amanhã e depois. Então, é uma coisa só para a gente entender o que porque às vezes a gente fala... então vou fazer também, jamais, né? Então, basicamente, essa finalização apresentar tudo no momento e o estado mental conta absurdamente. E o que os atletas fazem? Ficam nervosos, ansiosos, incham pelo cortisol e ficam aumentando o diurético. Aí o diurético vai tirar água de fora, mas de dentro também. Aí já não entra com tanta densidade, já não consegue mais avançar. E por que todos ficam melhor depois? Porque o cortisol não foi tão liberado. Relaxou, né? Um fez dieta, não fez dieta. Então vou fazer tudo um dia. Não, você tem que ficar calmo igual no dia, mas não dá para ficar calmo. A gente teve aqui um encontro. E a gente vem correndo, a tal hora. Não adianta chegar 20 minutos depois. E não adianta falar bem antes ou depois, tem que falar na hora. O campeonato é a mesma coisa. O casamento é aquele momento. Então, por mais relaxado que você esteja, não preciso estar só bom. Preciso estar naquela hora, naquele palco, com 5, 3, 1 minuto de direito de mostrar a minha história. Olha a importância de tudo isso. Do mental e de tudo mais. Então, e eu acho que entra muito ali, em outros esportes, por exemplo, é o tempo, que você está jogando contra o tempo e o tempo ali ele vai marcar e vai ser decisivo. E é irrefutável ali, embora possa... Mas o fisiculturismo, eu acho que tem um ponto que pode ser que isso aumente, vamos dizer assim, a liberação do cortisol. Você vai ser submetido a um julgamento. Perfeito. Então, assim, além de tudo, você vai estar ali falando, olha para mim e vê o quanto eu sou bom. E aí você dá a chance para alguém falar, pô, mas você não é tão bom assim. Perfeito. Aí eu acho que Aí entra, para quem olhar, eu falo sempre para os atletas, mas eu estava bem melhor, mas, cara, tinham 5 pessoas te julgando, a do meio é que manda. Os outros seguem ela. A nota dada tem mais peso, todo mundo sabe disso. Ok, sempre o cara mais experiente que está ali, os outros. Cara, eu fiquei posando o tempo todo para a plateia, eles me viram de lado o tempo todo, enquanto um estava olhando para eles. Eu apareci melhor, estava melhor, mas o outro apareceu melhor, desculpa, ao contrário. O outro apareceu melhor. Ou muito tenso, fazia muita careta. Ninguém gosta de alguém fazendo careta para você toda hora. Sim. Então você olha para aquela pessoa, dá um sorriso e tal. Depois vai fazer uma pose mais agressiva, faz uma careta, tá, mas volta. Você não vê nenhum atleta bom, de alto nível, fazendo careta toda hora, borrado toda hora. Não existe, porque eu tenho que conquistar a pessoa. O ser humano, ele é carismático. Às vezes esse aqui está melhor, mas entrou emburrado, mostrou para o lugar errado. Esse aqui mostrou para mim, sorri, pô, esse cara é melhor. Ele me conquistou, não é subjetiva a nota? Mas outro é melhor mesmo, mas para mim, o melhor. Para aquele que me conquistou. E tem os caráteres objetivos, só por você estar lá, você já está cumprindo eles, né? Perfeito. Então, Perfeito. E o atleta saber para quem. Então, todos esses pequenos detalhes, já vi atleta perder tudo, tal melhor, por uma vírgula. O atleta fica virando mais de lado. Cara, você foi julgado o tempo todo de lado, o outro foi de frente. Você é o de frente, você é melhor, mas ele de frente, os dois ali. Esse aqui de lado, esse aqui ganhou. Então, porque você não era só ser o melhor, você tem que mostrar que você é o melhor. É o que você fala, ser julgado. Mas todo mundo sabe que eu sou melhor. Não, você tem que aparecer melhor. Ou convencer a pessoa que você é o melhor. Deixa eu contar uma bem rápida do Johnny. O Johnny entrou no campeonato, ele era o melhor. E aí ele foi passando nele tinta, cor, e acabou a tinta dele bem na hora de passar nas costas aqui. Aí ficou um quadrado. Não, agora eu vou perder. Calma, você tá o melhor, calma, não é isso. Você se mostrar melhor, ninguém quer saber se está branco, se está preto. Você se mostrou melhor. Falei, não adiantou. Quando eu subi no palco, lá competindo com ele, e ele melhor. Assim. Aí, depois passava assim. Fazia assim. Cara, você perdeu ali, Perdi. Tá errado aqui. Você não viu que tá errado? Não tá errado. E aí ele perdeu no psicológico, no mental. No mindset, e né? O que as pessoas já tem isso por natureza e transferir isso para o palco. Ele já estava, cara, eu sou melhor.
Ele fazia assim, meu, já tá... Ele assim, eu penso que ele tem outras habilidades ali, ele é um ator, né? Então... E você já tinha esse dom, ele não era ainda, mas já tinha esse... Ele tinha esse isso dom, nele, né? Lógico, né? Maravilhoso. E pra gente terminar, me fale uma coisa, ganhar é excelente, mas e quando a gente perde? Não, eu acho que é o seguinte, competir realmente é o que importa. Nada a ver, eu falei assim... Todas as vezes é um campeonato de competição. Ninguém vai competir para pegar em quinto lugar lá, para preparar para o 10º. Não, para ganhar. Porém, o perder traz mais benefícios para a evolução do atleta do que o ganhar. Se ele ganha, ele mantém o que ele já fez. Só que ele sai feliz, tal. Amanhã ele mantém, no ano que vem ele mantém, tá dando certo. Se ele sai e perde, ele vai chorar, ele vai entrar em depressão e tal. Porém, no que eu errei? Não, eu preciso... Se ele tem um espírito competitivo, eu preciso ir lá e ganhar. Foi perna, então vou treinar perna o ano inteiro. Faltou definição? Vou fazer definição. Aí ele muda a estratégia que ele já fez, aperfeiçoa e evolui. Foi o que eu te falei de perna e aqui. Então reclamando da minha perna, é o meu peito, então assim, vou treinar isso aqui. Eu cheguei num campeonato, só para finalizar essa parte muito legal, eu saí de um campeonato, meu treinador passou tudo errado para mim, a finalização, fiquei murcho, tudo errado. Eu fazia 2 dias de alimento, um dia sem alimento, 2 e 1 sem. Ele falou que tinha muita gordura, te perde rápido. Minha gordura tem um limite, tem um tempo. Aí eu não só não perdi a gordura, como perdi todo o músculo, sem músculo e com gordura. Saí, fiquei uma semana em depressão, literalmente. Não fui trabalhar, desmarquei o trabalho, desmarquei tudo. Eu dormia, comia, estava depletado, desidratado, sem comida, tudo. Eu comia, assistia filme de musculação e tal, eu comia, dormia. Acordava, comia, assistia filme e dormia. Em uma semana, Lenina, eu ganhei 6 quilos de massa magra. Eu não ganhei músculo. Eu super hidratei 6 quilos, o meu músculo. 6 litros o meu músculo. Então eu continuei com a gordura como estava. Se tivesse ido competir, eu falei, caramba, eu vou então competir no próximo. Aí procurei um treinador, ele me ajustou. De não passar na prévia de um, eu passei para o primeiro overall do outro, do Copa Sul-Sudeste, e assim foi para frente. Então, você vê o que me estimulou mais a ser cada vez melhor. 50 e tantas competições, 25 primeiros lugares. Foram os primeiros lugares? Não. Foi entrar retido, branco. Não vou entrar nunca mais branco. Nunca mais vou deixar retido. A perna, trabalhar tríceps. Isso fez um dia eu chegar e falei, agora, quando eu subi no palco, tinha um atleta, super atleta, 150 competições, 60 anos. Ele falou, poxa, Maurício, quando você chegava lá e a gente viu um Landau é segundo lugar. Já dá aquela intimidada na concorrência, né? Isso é muito bom, né? Uma legal que o cara foi entrar comigo e falou assim, pro treinador, putz, tá o Maurício na minha categoria. Eu falei, segundo lugar para baixo. Peguei ele. Eu tô lá e o Maurício tá um lixo, cara. Tá totalmente embaçado. Então, quer dizer, o perder, nunca mais vai entrar embaçado. Eu podia ter ganho e perdi. Então, a derrota faz o atleta melhorar muito mais rápido. A vitória é um ápice que o Arnold falava. O que já está no pico, ele não tem mais para onde ir. Aí ele falava, já que eu subi no pico dessa montanha, agora eu vou para outra. Sim. Esse é o atleta competidor. E não, então agora vai estagnar aqui nesse pico. Não, o outro está vindo. O outro está vindo, o outro está vindo. Perdedor, quem bate, nunca esquece, né? Não, quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Então, você olha para trás, tem alguém vindo, você fala... faz parte de competir para um dia chegar, né, nos altos lugares. Maurício, eu quero agradecer, foi muito legal. Tem mais um monte de coisa para te perguntar, mas a gente marca um outro bate-papo aqui. Eu adorei, nossa, me trouxe uma visão diferente, né, do fisiculturismo, que é tudo cheio de, assim, vamos dizer, a gente olha aquilo, parece tão distante e, na verdade, é vida real ali, né? Exatamente. E como eu te falei, se fosse só o Belmore, seria inatingível para muita gente. Hoje, eles trazendo campeonatos Miss Beleza, Miss Shape e tal, abriu um leque muito grande. Eu falo assim, como Olimpíada, corrida só na Olimpíada, legal. Não, tem a corrida General Salgado. Isso. Tem a corrida, então vamos no General Salgado. Que é muito bom participar, que é muito bom, né? E, na verdade, você, a pessoa que nunca vai ser um atleta profissional ali, ela pode, vamos dizer assim, ser feliz competindo nesses outros campeonatos. Eu posso estar falando errado, porque eu não conheço todos os esportes, né? Mas eu posso dizer que o único esporte que o atleta tem que dedicar 24 horas no que come, no que dorme, no que bebe, nos micro e nos macronutrientes, treino, estado mental, tudo isso tem que estar no máximo para chegar no máximo, é o fisiculturismo. É uma dedicação total e longo prazo. Sim, realmente. Muito obrigada, espero que você tenha gostado de participar aqui. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.